O autódromo ainda estava meio adormecido, quando o sol começou a subir devagar por trás das arquibancadas vazias. Não havia público, não havia imprensa, não havia pressa. O ar da manhã era frio, cortante, trazendo consigo o cheiro leve de grama molhada e combustível antigo. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de um pássaro perdido e pelo estalo seco de metal esfriando. Ayrton Senna caminhava sozinho pelo box, passos firmes, mas tranquilos, como quem não precisa provar presença. O macacão ainda estava limpo, fechado até o pescoço. As mãos seguravam o capacete com cuidado, quase respeito. Era um daqueles dias em que ninguém estava olhando. E justamente por isso, ele estava ali. O treino não era oficial. Não havia obrigação. Nenhum cronômetro importante seria acionado. Mesmo assim, Ayrton acordara cedo, como tantas outras vezes. Porque para ele, treinar nunca foi sobre ser visto. Sempre foi sobre estar pronto. Pronto para algo que talvez nem tivesse nome ainda. Ele entrou no carro lentamente, ajustou o banco, tocou o volante como quem cumprimenta um velho amigo. Fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. O motor ligou, rasgando o silêncio com um som grave, controlado, quase contido. A pista era toda dele. A primeira volta foi lenta. Reconhecimento. Não da pista, mas de si mesmo. O corpo ainda acordando, a mente se alinhando. Ayrton sentia cada vibração, cada resposta do carro. Não havia pressa. Ele nunca teve pressa para entender. Sabia que o entendimento vinha no ritmo certo. O sol começava a iluminar o asfalto, revelando pequenas irregularidades, manchas de óleo antigas, marcas de outras histórias. Ele passou por elas com cuidado, como quem respeita o passado. Aos poucos, o ritmo aumentou, não para impressionar, mas para sentir. Acelerava nas retas, segurava um pouco mais nas curvas, testava limites invisíveis. O treino era solitário, mas não era vazio. Havia ali um diálogo silencioso entre homem e máquina, entre intenção e resposta. Ayrton sempre gostou desse diálogo. Era ali que ele se encontrava. Foi quando o jovem apareceu, um piloto mais novo, início de carreira, olhos cheios de pressa, de ambição crua. Ele observava do box, braços cruzados, expressão difícil de decifrar. Tinha ouvido histórias. Tinha crescido assistindo às vitórias, às disputas, aos momentos que transformaram Ayrton em referência. Mas agora, ali, vendo-o treinar sozinho, sem holofotes, algo parecia não encaixar na imagem que ele carregava. Quando Ayrton entrou nos boxes para um ajuste rápido, o jovem se aproximou. Não havia desrespeito explícito, mas havia franqueza demais, daquelas que não vêm acompanhadas de maturidade. Ele falou sem rodeios, talvez tentando provar algo para si mesmo. Você não é mais o mesmo. A frase não foi dita em tom agressivo. Foi quase casual, mas carregava peso, carregava julgamento, carregava aquela certeza juvenil de quem acredita enxergar o mundo com clareza total. O som das ferramentas pareceu diminuir. O ar ficou mais denso. Ayrton levantou os olhos devagar. O jovem sustentou o olhar esperando reação. Talvez uma defesa, talvez uma justificativa, talvez irritação. Ayrton não respondeu. Não naquele momento. Apenas assentiu levemente com a cabeça, como quem reconhece uma informação, não como quem concorda. Pegou o capacete novamente, ajustou as luvas, entrou no carro. O motor voltou a roncar. Uma hora depois daquela frase, a pista já não era a mesma. Mas antes disso, havia uma história inteira por trás daquele silêncio. Ayrton Senna sempre soube que o tempo muda as pessoas. Sabia que não era mais o garoto que chegara às grandes pistas com fome de tudo. Havia cicatrizes agora. Havia memórias. Havia perdas. Havia vitórias que custaram mais do que aparecem nas estatísticas. Ele sabia que não era mais o mesmo. E nunca tentou ser. Porque crescer para ele nunca foi sinônimo de perder essência. Foi aprender a carregá-la de forma diferente. Quando era jovem, Ayrton corria com urgência, com aquela chama que não aceita limites. Ele precisava provar, precisava ir além, precisava ser visto. Mas o tempo ensinou. Ensinou que velocidade sem direção se perde, que intensidade sem consciência cobra seu preço.
Ele não ficou menor com os anos, ficou mais profundo. O jovem piloto não conhecia essa profundidade, ainda não. Via apenas a superfície, via menos agressividade aparente, menos gestos explosivos, menos confrontos públicos. Interpretava isso como declínio, como acomodação. Não entendia que havia ali algo mais perigoso do que antes. Havia domínio. Ayrton voltou à pista. Agora o ritmo era outro. Não mais de aquecimento. Era de decisão. Cada curva era feita com precisão cirúrgica. Não havia excesso. Não havia desperdício. O carro parecia flutuar, colado ao asfalto como se soubesse exatamente onde estar. O volante se movia pouco. O corpo de Ayrton permanecia estável. Tudo nele parecia calmo. Mas por dentro havia intensidade. Uma intensidade madura, silenciosa. O sol já estava mais alto. O calor começava a subir do asfalto. O suor escorria dentro do capacete. Ayrton sentia o cansaço chegando, mas não diminuía. Ajustava, refinava, repetia trajetórias até que ficassem limpas. Ele não estava ali para fazer uma volta rápida e isolada. Estava ali para entender, para se desafiar de outra forma. Naquele treino, ele buscava algo específico. Não era tempo, era consistência, era precisão sob desgaste. Era a capacidade de manter o mesmo nível quando o corpo pede descanso, porque era ali que as corridas eram decididas. Não no começo, mas quando todos já estavam cansados. O jovem observava em silêncio agora. O cronômetro marcava tempos que não faziam sentido para aquele tipo de treino. Voltas constantes, diferenças mínimas. Não havia picos, não havia quedas. Apenas regularidade absoluta. 1 hora depois daquela frase, Ayrton entrou nos boxes novamente. Desligou o motor. Tirou o capacete. O rosto estava marcado pelo suor, mas os olhos estavam tranquilos. Ele se sentou no mesmo banco de antes. Bebeu um gole de água. Respirou fundo. O jovem se aproximou outra vez, agora sem a mesma segurança. Ayrton levantou o olhar. Você tem razão, disse, com voz calma. Eu não sou mais o mesmo. O jovem pareceu confuso. Esperava uma defesa, uma negação. Ayrton continuou. Antes, eu corria para chegar. Hoje, eu corro para permanecer. Houve silêncio. Não constrangedor. Reflexivo. Ayrton se levantou devagar. Caminhou até a beira do box, olhando para a pista vazia. Quando você é jovem, acha que ser o mesmo significa repetir. Mas ser o mesmo, de verdade, é saber mudar sem trair o que importa. O jovem abaixou os olhos. Pela primeira vez, escutava sem a pressa de responder. Ayrton voltou a falar, sem tom de lição, sem superioridade. Se eu ainda corresse como antes, estaria mentindo para mim. O corpo muda, a mente muda, a responsabilidade muda. O que não muda é o compromisso, com o limite, com o respeito, com o risco. Ele apontou para a pista. 1 hora atrás, você me disse que eu não era mais o mesmo. 1 hora depois, você viu o que eu faço com isso. Não havia orgulho na voz, apenas constatação. O jovem entendeu. Não tudo, mas o suficiente para sentir o peso daquelas palavras. Percebeu que grandeza não está em repetir gestos antigos, mas em evoluir sem perder a alma. Ayrton não precisava ser o mesmo para continuar sendo referência. Ele precisava ser verdadeiro. O treino terminou pouco depois. O autódromo voltou ao silêncio. O sol já alto iluminava tudo com clareza. Ayrton guardou o capacete. Caminhou lentamente para fora da pista. Não havia aplausos, não havia manchetes. Apenas a sensação íntima de dever cumprido. Porque para ele, treinar sozinho nunca foi solidão. Foi escolha. Foi respeito pelo caminho. E quando alguém disse que ele não era mais o mesmo, ele não respondeu com palavras duras. Respondeu com 1 hora de verdade, daquelas que não se discutem, apenas se sentem. E talvez seja isso que fique. Em algum momento da vida, alguém vai olhar para você e dizer que você mudou, que você não é mais o mesmo. A pergunta não é se isso é verdade. A pergunta é se essa mudança te afastou ou te aproximou do que realmente importa. Ayrton Senna sabia a resposta, e todos os dias, mesmo sozinho, escolhia honrá-la.